Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Olá, meu nome é Rafael, trabalho aqui no IACS e esse é o Conectados com Deus dessa semana. O tema dessa lição foi o jugo de Jeremias e algumas particularidades do chamado que Jeremias teve em seu ministério. Um dos desafios dele, colocados por Deus, foi ter uma vida solitária. Ele não poderia ter nenhum tipo de vínculo com aquela nação pelo estado pecaminoso que ela estava. E ele tinha que ser um exemplo do que aconteceria com a nação de Israel. Por esse motivo, a vida dele foi uma vida solitária. Isso aconteceu também com alguns outros profetas. Um exemplo é o profeta Oséias, que na ocasião ele teve que se casar com uma prostituta a fim de traduzir o que Deus estava querendo mostrar para o povo. E dessa mesma forma, Jeremias teve que se abster do casamento para poder transparecer a vontade de Deus. Outra questão que foi abordada foi o jugo. Não sei quantos sabem, mas o jugo é um artefato de madeira que os animais utilizam, né? E Deus ele tinha mandado um recado através de Jeremias, dizendo que todas as nações daquela terra deveriam se submeter ao jugo do rei Nabucodonosor da Babilônia. E nesse contexto houve um grande debate entre dois profetas, um falso e um verdadeiro. O verdadeiro Jeremias e o falso chamado de Ananias. Ananias ele abertamente falou que Jeremias estava mentindo e que na verdade Deus iria quebrar o reinado do Nabucodonosor e que aquela terra não teria nenhum problema com relação à guerra e eles estariam seguros. Só que isso era uma mentira. E Jeremias, por sua vez, disse o que Deus tinha colocado para ele, né? De que todas aquelas nações ali da vizinhança de Israel, e inclusive o povo de Israel, seriam levados cativos para a Babilônia. E então, eles teve um simbolismo. O Ananias quebrou o jugo de madeira que estava simbolizando essa questão, e Deus mandou informar a esse Ananias de que por ele ter mentido e ter falado em nome de Deus falsamente, ele seria morto naquele mesmo ano e que ele iria trocar o jugo de madeira por um jugo de ferro. E isso realmente aconteceu e Ananias foi morto naquele mesmo ano. Isso mostra pra gente o grande dilema que a gente vive, né? Como você identificar se uma pessoa está falando em nome de Deus a verdade ou se ela está usando uma metáfora ou em nome de Deus falando uma mentira. A Bíblia mesmo diz que pelos seus frutos o conhecereis, né? Nenhum outro profeta contradiz um profeta anterior. E nenhum desses profetas verdadeiros vai falar em desacordo com a palavra de Deus. Então, para a gente poder fazer essa leitura, se o profeta está correto ou se não está correto, a gente precisa ter o conhecimento da palavra de Deus. Então, por isso eu incentivo vocês a estudarem a lição, a estudarem a Bíblia, para que vocês tenham isso em mente e também tenham a palavra de Deus no coração de vocês, porque um dia essa palavra será tirada da forma física, mas se você tiver ela na sua mente, no seu coração, você estará seguro e protegido contra qualquer tipo de falsidade, seja ela em profecia ou seja em sinais, porque no final dos tempos a Bíblia diz que serão operados grandes prodígios e sinais que não serão oriundos de Deus, e sim de Satanás. E a gente não pode estar no grupo que vai ser enganado por eles. Então, estude bastante a Bíblia e esse foi o resumo da lição dessa semana.